a Deus, né? Por mais que o culto agora nesse momento da pregação vai ser assim, eu conversando com vocês, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você colocou no coração de estar aqui neste lugar. Então nós vamos hoje de todo o coração entender uma palavra muito bacana da parte de Deus. Então eu quero que você fique muito atento no que Deus vai falar. Você quer ver uma coisa? Quarta-feira eu ministrei aqui. Hoje seria o irmão Jonas que estaria pregando neste lugar, mas uma moça lá do trabalho dele, do trabalho do Reginaldo, parece que se machucou, e o Jonas foi escalado a trabalhar. E aí Deus me deu uma palavra, né? E eu me lembrei, né? Quando eu era diácono da igreja, quantas vezes eu recebi mensagem do pastor dizendo assim, ó, 5:30 da tarde, o culto começava às 8, você pode ministrar hoje? E eu falava para ele, posso sim. E eu não faço isso com os obreiros dessa igreja, né? Quando alguém fala para mim, eu não posso ministrar, eu mesmo ministro, né? Porque eu sei que é corrido, e às vezes a gente não tem tempo de fazer uma boa ministração, preparar um belo de um sermão para trazer. Mas quarta-feira eu estava ministrando aqui neste lugar e eu falei muito sobre a importância de conhecer Jesus. Vocês lembram disso? Qual o texto que eu li? De quarta-feira? De Atos. Atos dos Apóstolos. E eu falei do quê? Batismo. Do batismo de quem? Filipe é o Isso. Você está vendo como falta? Ó, se vocês parar um pouquinho para pensar, quarta-feira foi ontem de ontem. E nós falamos aqui que o culto foi maravilhoso, mas na sexta-feira a gente já não se lembra mais do que foi pregado. Olha como que a gente precisa estar atento. Será que verdadeiramente eu venho para a casa de Deus, ouvir de Deus, guardar no meu coração e praticar aquilo que foi pregado? Mas se eu não consigo guardar, como eu vou praticar o que eu não guardo? Né? Então a gente precisa começar a entender muito dessas coisas. Tudo que a gente vai aprendendo, de uma certa forma nós precisamos guardar e aplicar. Mas se eu não guardo, eu não consigo aplicar na minha vida. E se eu não aplico na minha vida, não tem transformação. E lembra que eu disse assim, olha, que ali o eunuco, ele entendeu a palavra, houve uma transformação e houve uma mudança de vida. Lembra que eu falei disso? Por quê? Porque ele colocou em prática o que ele aprendeu. Quando Felipe começa a pregar para ele sobre Jesus Cristo, rapidamente ele entende a palavra, ele coloca no seu coração e ele coloca em ação aquela palavra. E o texto que nós terminamos lendo dizia assim: e o eunuco voltou jubilando para o seu lar. Ele voltou alegre para a tua casa, depois de ouvir e conhecer Jesus. E hoje o que eu quero trazer? Eu até achei muito bacana de eu vir ministrar hoje. Por quê? Porque eu vou conseguir juntar a pregação de hoje com a pregação de quarta. Porque lá na quarta-feira nós falamos do eunuco, e nós dissemos que ele foi para a igreja, ele foi em busca de algo, e ele não encontrou naquela igreja o que ele esperava. Ele tinha frustrações, ele tinha medo, ele tinha decepções na vida. Mas Jesus levantou Felipe para que fosse ao encontro deste eunuco e ele pudesse sim ter uma vida nova, mesmo enfrentando os seus dilemas. Por quê? Porque eu expliquei aqui que o eunuco era um homem que nunca poderia ter uma família. Ele nunca teria filhos, ele jamais teria netos para falar: olha, o meu avô fez isso, o meu pai fez isso. Então ele tinha frustrações, ele passava por tempestades, como eu e você passamos também. Em vários momentos da nossa vida, nós passamos por algumas tempestades. E eu quero ler um texto com vocês. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, verso 5. E nós vamos ver uma tempestade
E depois nós vamos para Mateus 8, 24. E nós vamos ver outra pessoa passando por outra tempestade. Jonas. Você vai lá para o Velho Testamento aí, passa Salmo, Provérbio, Cantar, Salomão, Isaías, você vai chegar em Jonas lá. Jonas, Naum, Abacuque. É um livrinho meio difícil de achar, né? Jonas, capítulo 1. O verso é o verso de número 5. Amém? Amém, amém, amém? Diz assim. Amém mesmo? Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu do porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Vamos para Mateus capítulo 8, verso 24. Mateus capítulo 8, verso 24. Mateus 8, 24, amém? Diz assim, ó: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Amém, irmãos? Amém. Até aqui. Irmão, olha que interessante. Dois personagens enfrentando tempestades, né? E a gente começa a perceber aqui que alguns momentos da nossa vida, como aquele eunuco de quarta-feira que nós pregamos, nós também enfrentaremos tempestades. Em alguns momentos do nosso trabalho, da nossa vida particular, das nossas amizades, com os nossos filhos, com os parentes, as tempestades acontecerão. Haja visto ontem a Elaine colocando no grupo que o filho dela lá em Portugal tinha desaparecido 2 dias, 2 ou 3 dias, né? E ela mandou uma mensagem para mim desesperada, falando que não estava dormindo, porque imagina, se você ainda está aqui no Brasil e eu vou dar um conselho, tá? Se eu fosse a Elaine, eu mandava ele vir embora, né? Depois de um trabalho desse, eu falava: arruma as coisas e vem para casa, né? Porque você não consegue ficar sozinho. É a minha visão. Mas uma tempestade do nada. Ela estava aqui cantando na quarta-feira, feliz e tal, e daqui a pouco ela manda uma mensagem chorando, desesperada. Por quê? Porque o seu filho está em outro país, desaparecido. Imagina o coração da Elaine, imagina o coração dessa mãe. Agora, a gente precisa entender que nas tempestades da vida, ou você será lançado para fora do barco e afogado, ou nas tempestades da vida, você poderá ter a certeza de alcançar a luz do sol e atracar o seu barco. É isso que nós vamos entender hoje aqui. É isso que eu quero pregar para você hoje aqui. No momento da tempestade, o que você é? Você é Jonas, aonde vai se esconder, ou você é Jesus que no meio da tempestade consegue manter a paz? Você está entendendo isso aqui hoje, gente? Na tempestade, o que você vai fazer? Vai sair desesperado? Vai sair abandonando tudo? Vai sair quebrando tudo porque já não dá mais certo? Ou na tempestade, você vai colocar os seus pés firmes e vai dizer: eu vou alcançar algo nessa tempestade. Então a gente precisa entender o que eu devo fazer. Concentrar a minha palavra no meu emocional e acabar naufragando, ou durante a luta e a tempestade que virá, vai vir, não tem jeito, eu canso de falar isso para vocês, eu vou me desestabilizar e vou afundar, ou eu vou lembrar da palavra de Deus e vou manter a minha esperança viva.
mesmo em meio às grandes ondas, mesmo em meio à dor. Então é isso que hoje eu quero falar para você, como você tem enfrentado as suas tempestades. Vamos lembrar de Jonas. Jonas tem algo muito difícil para fazer. Ele precisa ir para uma cidade chamada Nínive. A cidade era terrível. Eu já preguei sobre isso aqui. Matavam as pessoas de forma trágica. Então Jonas recebe uma mensagem de Deus e manda, falando para ele: Jonas, entra no barco e vai para Nínive. Mas Jonas, ele aconteceu o quê? A Bíblia diz que ele teve medo, entrou no barco e foi para Tarsis. Irmão, presta atenção. Quem você é durante a tempestade? Tem coisas na sua vida e na minha vida que vão acontecer, que você não pode se esconder do problema. Aleluia. Entenda bem, não tem como, o problema levantou. O que Jonas fez aqui, meu irmão? Jonas, nós lemos o texto que ele foi para a proa do barco e ele foi dormir. Sabe por quê? Porque muitas vezes você já pensou igual Jonas. Muitas das vezes você falou assim: ó, quer saber, eu vou dormir para o problema passar. Amém? Eu vou deitar, porque esse problema vai passar e amanhã é outro dia. Não! O problema precisa ser enfrentado. Amanhã o teu problema vai engolir você como um peixe. Amanhã talvez não dê tempo de você acordar e ainda sobreviver uma vida tranquila. Então, muitas das vezes nós fazemos isso. Nós colocamos dentro de nós um sentimento assim, ó: eu vou deitar, eu vou dormir, porque a luta está tão grande, a tempestade está tão grande, porque enquanto eu durmo eu não vejo o problema passar. Mas entenda, existem problemas que quando você dorme, ele cresce, meu irmão. Existem problemas que enquanto você dorme, pensando que o problema vai acabar, ele está aumentando. E você simplesmente está dormindo. Amanhã, quando você acorda, o teu problema virou um gigante. Um problema que poderia ter resolvido hoje, talvez neste culto, talvez ligando para o irmão. Este problema está crescendo e você não está entendendo. Você está dormindo, achando que esse problema nunca vai acabar. Então você começa a agir como Jonas. O problema se levantou, algo grande se levantou. Eu vou dormir para que amanhã eu acorde achando que o problema acabou. Achando que o problema simplesmente acabou. Mas não é isso, irmão. Muitas vezes nós temos, na verdade, no meio das lutas, o maior problema nosso é o medo de resolver o que precisa ser resolvido. Eu disse uma frase aqui, irmão, que o medo, ele é sempre uma hipótese da derrota. Assim, quer ver? Você precisa pedir perdão para alguém, mas você tem medo de chegar lá. Você tem medo de ser derrotado. De que jeito? Da pessoa não te perdoar. Aleluia. Existe um gigante entre você e a pessoa, e você precisa chegar, mas o medo de receber um não, o medo você vai escondendo debaixo do tapete, e isso está gerando na pessoa que tem um conflito com você uma raiz de amargura. Essa raiz ela vai crescendo. O pior é isso, irmão. Raiz cresce, meu irmão, entenda isso. A raiz ela vai entrando e ela vai começar a se amarrar. Eu me lembro que na frente da minha casa nós tínhamos uma árvore. Eu até deitava nela lá no calçado, eu gostava da sombra dela. Mas aconteceu um problema com aquela árvore. A raiz dela começou a entrar dentro da minha casa e começou a estufar lá o cimento. Não lembra, pai? E tivemos que arrancar aquela árvore de lá. Não porque a gente quis, mas pelo dano que a raiz estava causando. Entendeu? Então assim, esse gigante, ele vai criando raízes profundas, e daqui a pouco está alcançando onde não era para alcançar, e vai começar a destruir o que não era para destruir. Por quê? Porque
Irmão, crise interpessoal, essa tempestade, você não pode nem ouvir o nome da pessoa, você perde até a fome. Se você ouvir a voz, você fica até sem dormir, porque aquela raiz está criando algo em você que não era para estar criando, meu irmão. Mas porque nós deixamos de resolver o que tinha que ser resolvido e fomos dormir, a raiz cresceu. E de ver você ficar mais forte, você está ficando mais fraco. Tem um hino que a menina canta, né? Que a tempestade, a raiz dela cresceu e ela fortificou. No caso de problemas, a sua raiz cresce, mas você não ganha força. Porque está crescendo para o lado errado. Quando é que nós temos força? Quando a raiz cresce profunda, vai para baixo. Ali sim, mas a sua raiz cresce espalhando-se por todo o teu corpo e talvez até pela sua família. E aí já não é mais você que tem um problema interpessoal, é a sua esposa, é os seus filhos, é dentro do teu trabalho. Então, como agir durante a tempestade? Vai agir como Jonas? Vai dormir, meu irmão? Se você dormir desse jeito, você vai acordar dentro do peixe. Entenda bem. Acordar dentro do peixe quer dizer o que, irmão? Jonas vai falar para a gente: eu estava nas profundezas. Olha o que Jonas fala: Senhor, me ajuda, porque eu desci ao mais baixo abismo. Então, nesta noite, a primeira coisa que você precisa entender: a sua tempestade precisa ser enfrentada, precisa ter confiança, não pode colocar debaixo de um tapete, não pode deixar para lá, resolva. Qual é o problema mal resolvido entre família? Resolva em nome de Jesus. A gente tem esse medo, né? A gente tem esse medo por quê? Porque a gente acha que Jesus não estará conosco, mas não foi isso que ele prometeu? Lá em Mateus 28, 20, ele diz assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Tudo que você for enfrentar, toda tempestade que virá, não vá dormir, em frente. Por quê? Porque tem um Deus poderoso com você, meu irmão. Tem um Deus que vai segurar na tua mão. Mas pastor, eu tenho um problema interpessoal. Se a pessoa não quiser falar comigo, o teu problema você resolveu. Agora o problema é dela com Deus, não é mais o seu. Você vai dormir, você vai descansar, você vai dar risada, você vai voltar para lá jubilando, igual eunuco. Está entendendo? Mas a tua parte você fez. Irmão, existe uma coisa assim, ó, que acontece nas nossas vidas: aquilo que está sobre a minha mão e aquilo que não está na minha mão. Entenda isso que eu vou falar para você. Existem problemas que eu posso controlar e existem problemas que eu não posso controlar. Certo? O que eu não posso controlar? A pessoa gostar de mim, por exemplo. Eu não posso controlar, não sei se a pessoa... Tudo bem? Agora o que está na minha mão? Eu gostar da pessoa. E tudo que estiver na minha mão, eu tenho que fazer 100% do possível. Está entendendo? Então a reconciliação está na minha mão? Tá. Mas 50% está na mão da outra pessoa. O meu 50% eu vou fazer. Está entendendo? Eu já passei por isso, irmão. Eu já passei por isso, né? A pessoa que falou: não quero mais saber de você, mas eu quero saber de você. Eu fui lá, abracei tudo. A pessoa hoje não quer olhar para mim. Deus abençoe a vida dela, mas eu durmo em paz. Olha que maravilha. Eu tenho alegria. Por quê? Porque eu não tenho raiz dentro de mim. A tempestade chegou, eu enfrentei, e hoje eu vivo glorificando o nome do Deus. Aleluia. Agora, irmão, olha só Jesus. Jesus agora está numa mesma situação. Jesus entra no barco com seus discípulos, e a Bíblia diz que um grande vendaval, uma grande tempestade aconteceu.
Agora, olha o agir de Jesus. Jesus dormia em paz. Deus. Aleluia. Sabe por quê? Um minuto antes, Jesus entra no barco e fala para eles assim, ó: passaremos para o outro lado. Aleluia. Olha como Jesus fala. Ele entra no barco, ele sabia da tempestade? Sim ou não? Sim. Ele sabia que ia entrar água no barco? Sim ou não? Sim. Ele sabia que o barco ia chacoalhar pra caramba. Mas ele falou o quê? Passamos para o outro lado. Irmão, não importa a tempestade. Ele disse: olha, vamos chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer durante o percurso. Não importa o que vai se levantar durante a nossa remada até lá. Ele já deu uma ordem. E ele disse o quê? Passemos para o outro lado. Agora, qual é o problema? Jesus foi dormir por quê? Porque ele já estava tranquilizado. Ele já deu a palavra de ordem. Mas os discípulos não ouviram. Deus. E quando a tempestade chegou, os discípulos tiraram o olho e os ouvidos da palavra de Deus. Quando a tempestade chegou, ela foi suficiente para desestabilizá-los. Quando a tempestade chegou, eles mesmo estando com Jesus, eles esqueceram do poder de Jesus. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Quando a luta chegou, eles estavam com Jesus no barco. Jesus disse: ei, estarei convosco até o final dos séculos. Mas a tempestade conseguiu tirá-los do eixo. A tempestade teve mais força do que a palavra de Deus. E muitos de nós agimos assim. Não temos força para olhar para a Bíblia e falar: Senhor, me dá um direcionamento durante a tempestade. Senhor, me guia para que as ondas não me derrubem. Você está entendendo a palavra de hoje, meu irmão? É juntando com o eunuco lá de quarta-feira. As tempestades acontecerão, mas o que vai ocorrer é o modo que eu enfrento a tempestade. Quando a tempestade chega, eu me entrego, eu caio no chão e começo a lamentar. Ou a tempestade chegou, eu me agarro mais ainda na palavra e eu começo acreditando que cedo ou tarde eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado, meu irmão. Aleluia. Uma vez eu contei aqui para vocês, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Da moeda e do sol, né? Que se eu pegar uma moeda e eu colocar ela na frente dos meus olhos, eu consigo tampar o sol. Mas se eu afastar, ela é pequena demais. Ou seja, como eu tenho enfrentado os problemas muito perto dos meus olhos, ou acreditando pela fé que o Senhor há de restabelecer tudo de novo. Se o problema estiver frente dos meus olhos, eu não consigo enxergar outra coisa. Tudo que eu levanto, eu penso no problema. Tudo que eu vou fazer, o problema está do meu lado. Parece um personagem. Eu ando e ele está de mão dada comigo. Eu estou andando e o problema está aqui, está me esquecendo? Aí você, rapaz, está doendo, ai meu Deus. Está tudo bem, mas o problema dá uma cutucada em você. Estou aqui, rapaz. E você dá ouvido para ele. Ou quando o problema chega, você olha para dentro de si e o problema está aqui. Aí você fala: cala a boca, rapaz, que eu estou resolvendo você. Está entendendo? Agora, o problema chega, eu vou chorar, eu vou lamentar, ou eu vou pedir oração, ou eu vou pedir ajuda, falar: irmão, eu estou com baixo do problema, mas se você me ajudar em oração, nós vamos vencer
vencer em nome de Jesus. Me ajuda. O problema chegou. Meu irmão, é o seguinte, eu vim aqui contar um testemunho. Eu estou passando um problema terrível lá na minha casa, no meu trabalho. Mas eu creio na vitória em nome de Jesus. É assim que funciona, gente. É assim. Sabe, eu gosto muito quando a gente vai lá para o livro de 2 Coríntios, né? Quando Paulo vai passar por um grande problema. Um grande problema. Paulo vai ter uma visão maravilhosa, né? Ele vai ao terceiro céu. Ele vai falar que ele enxerga coisas que ele não pode falar para a gente, porque a gente não vai entender. Olha que visão que Paulo teve. Ele fala assim: olha, eu vi coisas que são inefáveis falar para vocês, vocês não vão entender, mas aconteceu uma coisa comigo. Depois que eu vi tudo isso, uma tempestade se levantou na minha vida. Paulo vai dizer: qual era a tempestade mesmo, gente? Um espinho na carne. Paulo agora tem uma tempestade grande. Ele tem uma dor, ele tem algo que o incomoda. E ele vai falar: olha, eu orei ao Senhor, e o Senhor falou que não vai tirar a tempestade. E agora? E agora, irmã Tereza? Eu orei ao Senhor, e Ele falou: eu não vou tirar. Você vai morrer com esse problema. Agora, irmão, vem o quê? Como eu vou agir neste problema? Aí o Senhor fala assim: Paulo, vou te contar uma coisa. Aqui é para a igreja, aqui é para nós, nesse culto aqui, ó. Como é que fala? Sem microfone é no gogó aqui. Esse culto aqui é para transformar eu no seu. Olha lá, ó. Paulo está passando por um problema, sim ou não? Sim. Ele queria ser curado, sim ou não? E Deus falou para ele o quê? Não. Só que Deus deu uma mensagem de conforto. Paulo, a minha graça te basta. Aí o Senhor vai dar mais uma força para ele, mais um vigor durante a tempestade. Presta atenção. Paulo num grande problema agora. E o Senhor disse: olha, eu não vou curar, mas a minha graça te basta. E aí ele vai falar algo interessante. O Senhor vai dizer: Paulo, sabe por que eu não vou te curar? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí agora vamos ver Paulo. É fácil falar isso, mas dá glória a Deus. É fácil. Nós estamos tudo bem aqui? Agora, Paulo estava com um grande problema. Um problema muito sério, ao qual ele orou 3 vezes a Deus. Mas como ele resolveu o problema? Ele ouviu Deus falar primeiro. E ele diz: Senhor, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, a minha graça, a minha glória, vai se aperfeiçoar em você, na sua fraqueza. Aí Paulo fala: opa! Eu estou com problema. Eu estou com tempestade. Eu estou passando por luta. Eu estou sendo chicoteado. Mas eu vou me alegrar. Eu não vou me entregar. Por quê? Porque Paulo vai entender a seguinte maneira: se o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, aí Paulo vai falar: então, quando eu estou fraco, significa que eu estou forte. Quando eu estou passando pela tempestade e acho que estou fraco, não, na tempestade o Senhor está me aperfeiçoando. Na tempestade o Senhor está me dando poder. Na tempestade o Senhor está me dando glória. Na tempestade o Senhor está estendendo as mãos. No momento da luta o Senhor está me fortalecendo. Então entenda bem. Quando o grande problema, a tempestade na vida de Paulo chegou, ele não foi para um canto chorar. Paulo, Deus usando agora este modelo, Paulo vai dizer: olha, gente do Monte Cristo, quando a luta chegar e a tempestade chegar, entenda que na vida espiritual existe poder de Deus sobre a sua vida. Existe poder de Deus.
para você, a nossa vida é aquela roda gigante do parque. Hoje talvez você está no momento da tempestade, você está aqui embaixo nessa roda, só que lá no parque a roda não para de girar, a sua roda também não para. Vai chegar um momento que você vai estar aqui em cima. Agora, como agir enquanto eu estou aqui embaixo? Que é o problema. É me entregar ou é acreditar na promessa de Deus? É acreditar na promessa de Deus. Como, meu irmão? Como nós usamos o sofrimento em nossas vidas? Irmão, eu tenho mais um minuto aqui só. Eu sofri um acidente em 2004. Eu sofri um acidente. Até hoje eu sinto dor, irmão. Até hoje eu sinto dor. Eu durmo com dor, eu trabalho com dor, eu acordo com dor, eu pedalo bicicleta com dor. Mas eu vou me entregar. Eu não vou mais andar de bicicleta porque eu gosto, porque eu sinto dor. Eu não vou mais vir para a igreja porque eu sinto dor. Eu não vou mais pregar porque eu não sinto dor. Enquanto a dor está aqui, Deus está me fortalecendo. Para que eu possa vencer as lutas do meu dia a dia. Então, quando tudo parece que vai mal, na verdade não está indo mal. Está indo mal aos meus olhos, aos teus olhos. Mas na vida espiritual, Deus está trabalhando. Deus está mudando o cenário. Deus está transformando corações. Deus está tirando o coração de pedra. Glória a Deus. É assim. Então hoje eu quero que você olhe para o problema que você está passando com outra visão. O Edson gosta muito quando eu falo dos Thundercats, né, Edson? É aqui, ó, espada justiceira, me dê a visão além do alcance, né? Os Thundercats, aqueles meninos nem sabem o que é isso. Você sabe? Aquele menino ali, não sei, tá falando que sabe, eu não sei não. Irmão, ali era um personagem, mas ele fala algo interessante para mim e para você. É catar a palavra de Deus e falar: Senhor, me dá a visão além do alcance, me mostra, tira as escamas em meio à tempestade que eu estou passando, para a gente ter uma vida abençoada. Agora, o problema apareceu. Não vai no culto não, desanimei. Não. Beleza. Amanhã o problema acabou? Depois da manhã o problema foi embora? Aí você dormiu tranquilão? Dormiu nada. Aquilo está te atormentando. Então hoje é Deus te dando um divisor de água aqui nesse culto. O problema apareceu. O que você vai fazer? Vai reclamar ou vai enfrentar e vai pisar em cima do problema em nome de Jesus? Vamos para cima, irmão. Vamos para cima do problema. Vamos que vamos. Deus, a Bíblia fala assim que Deus nos fez para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que você não está crendo? E por que você não está acreditando? Então hoje para dormir assim, ó, sossegado, oh Deus, o problema está aqui, mas eu vou dar uns cascudos nele, vai dar tudo certo, o problema não. Vamos que vamos, que a gente vai vencer. Aleluia. E a roda vai girar, irmão. Daqui a pouco você está lá em cima, ó. Quando estiver lá em cima, não se esqueça que você esteve lá embaixo. Nunca se esqueça disso. Quando chegar no topo, nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Isso é importante. Quando tudo estiver bem na sua vida, quando tudo estiver, as ondas se acalmaram, não há mais tempestade, nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Nunca se esqueça. Porque a gente tem esse costume, né? As coisas vão bem, a gente dá uma fraquejada. É pelo contrário, quando tudo vai bem, aí é que eu fico mais firme na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado.
Aleluia. Desse jeito. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado no teu coração. Amém. Final de semana, né? Começou hoje, na verdade, com o feriado. E final de semana, muitas das vezes tem um problema muito sério. A gente acaba lembrando coisas que nos desanimam. A gente lembra de pessoas que já partiram. E a gente começa o coração a ficar meio pesado. Mais uma vez eu vou te dizer. Quando chega um final de semana, como você age? Você deixa o coração ficar pesado? Ou você se alegra na presença do Senhor? Entenda isso, por favor. Todos nós precisamos acreditar que o Senhor está conosco. Que cedo ou tarde, a minha bênção, a sua vitória vai chegar. Agora, o que estiver nas tuas mãos, faça. O que estiver no poder das tuas mãos, faça o melhor possível. Continue acreditando nas promessas. Enfrente os seus problemas de frente. O Senhor é com você. Coloca a mão no coração. Senhor, meu Deus. Senhor, eu quero te agradecer, oh Deus, por este culto de cura e libertação. Hoje, Senhor, foi nos liberta, meu Pai, do medo. Hoje o Senhor está nos libertando de traumas. Hoje o Senhor está tirando, meu Pai, de nós aquilo que nos impedia de crescer. Hoje, meu Pai, neste culto, algo sobrenatural está acontecendo. Hoje sabemos enfrentar o problema. Hoje aprendemos como, Senhor, enxergar, meu Deus, a coisa boa mesmo difícil. Aonde estamos passando? Pai, continua conosco, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda a tua família. Oh Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite. Nos leve, meu Deus, para os nossos lares de segurança. Nos dê um final de semana abençoado em família. Guarde-nos, Senhor, nos livrando de todo o mal. Senhor, ao sairmos daqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo vá conosco. Muito obrigado. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, amanhã, vocês não se esqueçam do que o Edson falou aí, né? Quem puder pegar já o nhoque lá, pega. Quem não puder, pega amanhã. Domingo nós estamos aqui no nosso culto da família. Amanhã, sábado, nós temos o nosso encontro com Cristo. Depois, encontro com Cristo, ó, café com palavra. Café com palavra, 5 horas da tarde, né? Então, vamos estar todo mundo junto aí, quem puder, porque vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Estenda as mãos assim. Oh, meu Deus. Que o grande amor de Deus, a graça consoladora do Espírito Santo que aqui está, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te dê paz, te dê alegria, te dê prosperidade, hoje e para todos sempre, e todos digam amém.